Hoje, sim. Hoje o Alan quem vai trazer os conhecimentos aqui sobre apometria, né, Alan? Então, nós estamos aqui para entender um pouquinho mais desse conhecimento também, que é maravilhoso, né? E se apresente, Alan, para o pessoal. O pessoal já te conhece, né? Mas Já conhece um pouquinho já. Bom, além, né, eu também sou de Piracicaba. Rose, não sei de onde é. É daqui Tira também? também. Não, sou de São Paulo, Ela é de mas São estou Paulo, aqui mas já mora há aqui. Ah, mas tá 16 aqui. anos. Ah, legal. Eu sou quase piracicabana. Ah, Trago o sotaque paulista quem ainda. chega aqui difícil sair, né? Eu conheço um monte de gente É, que veio é, para cá meio que para ficar um mês e tá a vida inteira já. exatamente. Vim para ficar um tempo, estou ficando um tempão. É isso Mas é aí. bom, é bom, é bom. É bom É também. bom É bom também. É demais. bom também. Bom, enfim, eu eu sou terapeuta hoje e funcionário público, né? E entrei nessa já fazem alguns anos porque eu meio que entrei na dor, assim, eu percebi que eu tava meio, tipo, tipo, eu tava no fundo do poço cavando para baixo ainda, sabe, o negócio. E aí eu consegui ter essa consciência. E aí eu comecei a procurar algumas coisas, aí descobri a hipnose e comecei a estudar, vi que era possível fazer tratamentos e tudo, né? E aí eu fui gostando e fui aperfeiçoando nisso. E aí eu conheci a Pri, na verdade, antes do curso do Molina, né? Você tinha feito do Lucas, mas eu fiz não foi na mesma turma. Mas aí a gente se conheceu, fizemos mais um curso juntos, online. Foi num grupo, né, do WhatsApp. Foi, acho que o Gibini te falou Isso, para te verdade. colocar Foi o teu Gibi. nome. É, você estava querendo arrumar alguém para dividir consultório, não era? Na É, época. isso. É, e, e aí eu fiquei nessa da mente. Eu venho de um berço espírita, na verdade, né? Tanto que meu nome meu pai deu por causa de Allan Kardec, né? Então eu já cresci nesse meio, vamos dizer assim. E só que estava meio de lado essa parte minha, né, da espiritualidade. E aí num outro curso que eu fui fazer de hipnose, eu conheci uma monitora que trabalhava com espiritualidade também. E aí eu comecei a me reconectar com isso, sabe? Foi bem legal. E foi quando eu fiz o meu primeiro curso de apometria, que foi, acho que abril, mais ou menos, do ano passado, faz pouco tempo, sabe? Só que daí eu fiz outros, fiz mais dois depois, e agora nesse ano aqui eu fiz um último, que daí eu uso essa mesa aqui, não sei se a Laco é meio parecida, não é? Com alguma, com a Quântica, eu acho, né? Legal, eu não conheço essa não, Alan. Ela é um pouco diferente. Diferente, né? É. Esse aqui, o professor que ele canalizou ela, mas ele é parecido com uma Mostra de outra. novo, por favor. Mostro. Ixi. Tá, Aqui obrigada. são os raios. Lembra que eu perguntei do raio? Aqui trabalha com os Tá, raios e tal. Entendeu? tá, obrigada. E aí esse último que eu fiz, que além da apometria, nesse curso, tem muitas outras técnicas juntos. Tem imantoterapia, biotoque, taquiosmetria, várias coisas juntas, né? Então eu tô me reconectando de novo com essa parte espiritual, né? E aí até a apometria, eu vou falar um pouquinho né, meio que rapidinho da história, vou contar um pouco o que é, e aí conforme vocês forem perguntando, eu vou respondendo, porque eu não preparei nada para falar. Então, como eu estava falando para a Pri, a apometria ela é muito antiga, tão antiga quanto a hipnose. E só que lá atrás ela era chamada de hipnometria, porque o pessoal acreditava que durante o trabalho a pessoa estava dormindo também, né? Só que daí essa técnica ela foi meio que se perdendo no tempo e meio que desapareceu. E aí ela voltou de novo com outro cara de Porto Rico ou México, não me lembro, que voltou com essa técnica e começou a usar.
Aí teve um brasileiro, um médico brasileiro espírita, e esse cara, ele veio de Porto Rico para cá e ele foi fazer uma palestra num centro espírita, e esse doutor estava lá. Aí ele viu, achou super interessante, e ele começou a estudar. E aí ele começou a aplicar, inclusive, na esposa dele, isso na época de lá para década de 70, mais ou menos. E aí ele mudou o nome, porque ele não queria que ficasse confundindo com a hipnose, com a hipnoterapia. Aí ele colocou apometria, que seria o quê? Apo vem do grego, que é além de, fora de, alguma coisa nesse sentido. E metria é medida. Então é uma coisa além da medida, vamos dizer assim. Por quê? Porque na espiritualidade a gente tem o corpo físico, só que a gente tem os outros corpos, né? Os corpos sutis que a gente fala, né? Então, na apometria é trabalhado com pulsos magnéticos, né? E comandos, que é feito o desdobramento dos corpos da pessoa, só que ela é o desdobramento consciente que a gente fala. Ela não chega a dormir, né? Ela fica consciente. E aí, com os comandos, são feitos os tratamentos, né? E aí pode ser, sei lá, às vezes a pessoa tem, que a gente fala de olho gordo, às vezes, né, magia negra, quebrante, essas coisas, né? Na apometria que ele criou, né, que ele desenvolveu, não se usa muito esses termos, porque alguma coisa vem do Umbanda, outra coisa vem do Espiritismo e tal. Então tem essa apometria de consultório, vamos dizer assim, que não tem incorporação, não tem essas coisas, é bem tranquilo o trabalho, né? Mas a apometria tradicional, vamos dizer assim, que é feita em centro, ela tem, eu não chamo de incorporação hoje, eu não vejo como uma incorporação. Para mim, tipo assim, vamos dizer assim, o outro espírito, ele não, o meu não sai daqui para o outro entrar, entendeu? É meio que ele chega numa aproximação minha e aí ele utiliza do meu corpo para se expressar, para falar. Então, eu não falo que é uma incorporação. Pode falar. O termo que eu tenho escutado é canalização. Não sei se é isso. Canalização é mais Não é outra coisa. quando... Não, até é que assim, o povo fala assim, que nem esse curso aqui mesmo, ele canalizou essa mesa, que foi através do que ele recebeu da espiritualidade, ele criou, né? A incorporação é quando a pessoa, que nem, tipo, entra no corpo, já é outra pessoa que está ali, sabe? Então é diferente. A canalização é mais quando você recebe a mensagem. Quando a pessoa, um vidente, por exemplo, você consulta, ele faz meio que uma canalização, porque ele recebe a mensagem da espiritualidade e passa para a pessoa. A Essa psicografia, seria. então, é uma canalização. E isso é uma canalização. Tá. Exatamente. Tá. Me perdi. Vamos lá. Então, e assim, não sei se vocês sabem, pouca gente sabe, a obsessão espiritual, desde acho que 98, 90 e pouco, ela é considerada uma doença pela Organização Mundial da Saúde. Inclusive, sabe aquele CID que tem nos atestados? Então, ele tem o CID próprio já, que é o F44.3. Então, já é aceito pela saúde como uma doença da mente, da alma, que eles falam. Mais ou menos, porque eu trabalho com médico, eu nunca vi. Não, então, mas é o que eu estou te falando. Exatamente. Só se Tem for muito... um médico espírita. Se não for um Então, médico espírita, ele não aceita, não. exatamente, é muito provavelmente, porque tem muito médico, muito psiquiatra que nem conhece esse CID. Porque, sei lá, de repente, quando ele se formou, não tinha ainda, e ele também não é muito dessa área, então ele não aceita, né? Mas já é considerado, acho que desde 98, né? Então, e a apometria é meio considerado uma medicina da alma, assim, algumas pessoas falam, sabe?
porque trata essa parte. E aí, pela parte espiritual, né, os nossos problemas, muita coisa vem de lá de trás, né? Até, de repente, crenças, que é o assunto que a gente estava tratando aí, tem muita crença que a gente pode tratar, de repente, com a hipnose, Pri, que vai limpar, a pessoa vai ficar legal, mas ela pode, em algum momento, nem que demore, ela pode sei lá, tipo, ter uma recaída e começar a voltar naquele padrão, porque talvez esse padrão que ela criou, essa crença que ela criou, já vem de lá de trás, não vem dessa encarnação, vamos dizer assim, entendeu? E aí eu vejo a apometria como um plus no caso da hipnoterapia, né? Por isso que às vezes eu já penso em de repente, fazer algo do tipo, você fazer a parte do mental com a hipnose, né? E também fazer essa limpeza com a apometria. Porque daí, se essa pessoa tiver esses registros gravados de outras encarnações, você pode trabalhar com a apometria isso e limpar lá atrás, lá também. Entendeu? Porque... Pode falar, Pri. E não necessariamente você fala com a pessoa sobre isso, você faz trabalho com a hipnose e depois você utiliza a apometria ou os dois juntos? Na verdade, eu não comecei a fazer isso ainda. É a ideia que eu tenho. Mas não seria... Então, a princípio, não seria junto. A princípio, seria eu fazer a hipnoterapia para trabalhar aquelas crenças ali e depois fazer uma apometria para limpar mais lá atrás. Ou o contrário também, na verdade, entendeu? É uma coisa que eu ainda estou pensando como é que ficaria melhor, como é que daria certo, entendeu? Mas tem essa parte. Então, eu hoje acredito muito que pode ser que tem coisas que a gente criou agora, nessa encarnação, sabe? E aí, com a hipnoterapia, a gente trata e resolveu, beleza. Agora, pode ter coisa que foi criado lá atrás, coisa que veio de antepassados e tudo mais, entendeu? Sabe aquelas coisas de tipo, a gente aprende as coisas da barriga da mãe? E realmente, a gente aprende, a gente já vai pegando crenças, condicionamentos da mãe ali. Mas também pode ter coisa mais antiga, né? Então vai muito né, da pessoa acreditar que existe ou que não existe. Eu, por exemplo, já é um pouco diferente do espiritismo. Hoje eu não acredito muito em vidas passadas. Eu acredito mais em vidas paralelas, vamos dizer assim. Porque para a espiritualidade não tem presente, passado e futuro. Está tudo acontecendo ao mesmo tempo, né? Então, por isso que por esse motivo eu não acredito em vidas passadas mais, mas é meio que basicamente a mesma coisa, vamos dizer assim, para quem acredita. São outras vidas, outras consciências, outras personalidades, outros, né, cada um fala de um jeito. Então, no caso, eu penso muito em trabalhar dessa forma agora também. E eu tenho visto muita semelhança com a hipnoterapia hoje, em algumas coisas. Porque o que acontece? Bom, vamos lá. Esse é o jeito que eu trabalho, que é de consultório, vamos dizer assim. Tem a apometria de centro espírita, que é o quê? A pessoa, a Pri vai lá para ser tratada. Eu sou um médium, aí vai ter um outro médium. Aí vamos sentar nós três ali. Aí a Pri vai falar o que ela quer tratar e tudo mais. Aí um médium, ele vai receber, né, vamos dizer assim, a personalidade que está atrelada àquilo que ela quer resolver, e o outro médium vai fazer o diálogo com essa personalidade. E o trabalho desse médium é convencer aquela personalidade, aquele espírito, aquela coisa, de parar de atrapalhar ele, entendeu? De parar de atrapalhar a Pri, por exemplo, e seguir o caminho da luz, seguir, ir para um plano de tratamento espiritual nos hospitais astrais, entendeu? Então eu vejo muito isso, porque na hipnoterapia, não sei se você tem usado a constelação junto, mas eu uso muito isso, o diálogo entre as partes, né? Então, pode falar.
era isso que eu ia falar, porque eu também já trabalhei até em centro espírita, e você acaba meio que conversando com o obsessor, que acaba sendo a mesma dinâmica na constelação, porque eu também fiz constelação, então meio que parece que as coisas andam se atrelando, né? Chegando tudo num denominador, né? Então, eu começo a ficar louco, assim, bugar, porque eu tô Não, vendo isso é bom! muito... Não, sim, É é muita bom, sim. informação, né? Dá aquela bugada e depois começa a processar tudo, né? Mas eu vejo muito igual com as terapias que a gente usa hoje, né? E, sei lá, eu acredito que, de repente, ela precisava ter essas terapias, a hipnose, a constelação, para depois a gente ter um nível de consciência e conseguir colocar junto, trabalhar junto, né? Ai, a De- gente nem ia tomar remédio mais, cara. então, não, a Nem ia indústria precisar. Vamos chegar farmacêutica, lá, né? Vamos chegar lá. vamos. A indústria farmacêutica já está trilionária já por causa disso, né? Inclusive, para você ter uma ideia, esse último curso que eu fiz, esse professor, ele trata bastante esquizofrênico e crianças autistas. E assim, a esquizofrenia da visão, né, espiritual é aquela pessoa que ela não consegue ficar só nessa realidade. Ela enxerga outras realidades que ela vive, né? E aí, só que ela não consegue distinguir que ela está lá, que ela está aqui. Então, para ela, aqueles ataques ali é alguma coisa que aconteceu numa outra vida e ele tá sentindo, está vendo tudo aquilo acontecer. E ele não consegue distinguir uma coisa da outra. E aí, quando você vai no psiquiatra, aí ele te enche de remédio, deixa dopado e vai ficar assim a vida inteira, porque você não vai conseguir resolver, né? E ele trata com a apometria essas pessoas e eles chegam a ter vida normal, parar de tomar remédio e tudo mais, né? Porque acaba E entendendo as dimensões, né? eu vejo que hoje tudo nas terapias que eu conheço, que eu já vi, é tudo uma questão de trazer a coisa para a consciência, né? A constelação, ela tá ali para você olhar e entender, não é? A hipnoterapia, quando você volta numa coisa que aconteceu, você volta para entender o que aconteceu e aí desassociar as emoções ruins. Então eu vejo que tudo é uma coisa de trazer consciência, né? O que ela fez na semana passada, quando ela mostrou o dragão meu, falou lá, era tudo que é um negócio muito doido, assim, era uma energia e eu precisava ouvir aquilo, Eu né? Para também. eu, Me né? emocionou demais aquele dragão. Eu também. Nossa. Não, para mim foi demais, assim, tipo um tapa na cara, sabe? Do que eu tenho que fazer, do que eu tenho que, né, que acontecer. E uma coisa que ela também falou, acho que uma frase que você falou, Pri, não, uma frase que a Pri sempre falou e nessa semana que caiu a ficha, não foi? Então, a gente está preparado para aquilo. E aí vai indo até que vai e que cai a ficha, entendeu? Vira a chave, né? Vira a chave, exatamente. Como aconteceu hoje. Eu fui assistir alguns vídeos para ver, para falar mais alguma coisa, e aí começou a vir toda a informação de curso, de juntar as coisas, comecei a associar um monte de coisa com um monte de terapia que eu já ouvi hoje, sabe? É um negócio, meu, é muito doido, assim, muito doido. E daí eu já conversei com pessoas que fizeram tratamentos e vi vídeos, lives, assim, que a pessoa... acho que ontem mesmo estava vendo uma amiga minha numa live, ela, ela trabalha com terapia também, e ela fala assim, os meus clientes, eu ajudo todos eles, dá tudo certo, não sei o quê, no lado financeiro e tal, mas comigo não vai, e não sei o quê. E eu aplico as técnicas em mim, melhora, mas não vai, sabe? Aí eu já penso nisso, será que não tem um porquê lá atrás, sabe? Porque, sei lá atrás, naquela época, tinha muito, por exemplo, um padre que faz o voto de pobreza. Pelo lado da espiritualidade, ele continua com essa carga
nessa encarnação também. Então, esse voto que está lá, está gravado nele e ele está inconscientemente mantendo aquele voto. Então, tipo assim, quando ele está começando a ganhar uma grana, sei lá, o carro quebra. Aí ele precisa gastar o dinheiro. Quando está começando a ganhar uma grana para fazer sei lá, para viajar, acontece uma outra coisa, ele fica doente, precisa gastar com remédio, não sei o quê. E não vai, não vai. Então, eu começo a pensar isso também. Será que não tem, né, que essas coisas também não estão atreladas? Então, fazer um tratamento do hoje é legal, é bom, né? Mas será que não agrega você fazer um tratamento do espiritual também, né? É coisa tudo que eu venho pensando ultimamente, pode falar. E tem como fazer apometria online, Alan? Tipo, dá para fazer uma sessão de apometria online ou tem que ser presencial? Não, dá para fazer online. Dá para fazer online, dá para fazer com horário programado, por exemplo, assim, eu costumo fazer, às vezes, no Instagram, a apometria coletiva, que é o que a pessoa vai passar para mim, data de nascimento e nome completo. Não sei se você usa isso também lá. Uhum. E aí eu falo, a tal dia, tal horário, vocês deitam lá e aí eu faço a distância, né? Normalmente eu costumo fazer à noite. Oi? Tem algum risco? Espiritualmente Então, falando? não. Porque Porque assim, a gente tem que desdobra, né? entender. Então, tem o desdobramento, mas é um desdobramento consciente. Os primeiros 2 cursos que eu fiz, eu fui aconselhado, vamos dizer assim, a sempre falar para a pessoa ficar deitada e tal, por esse risco do desdobramento e a pessoa dormir, né? Então, de repente, a pessoa está dirigindo, dá de ela desdobrar, dormir e bater o carro, por exemplo, né? Então, nesses primeiros cursos, eu aprendi dessa forma. Eu costumo pedir para a pessoa fazer isso, mas não há necessidade. Porque é um desdobramento diferente, não é o mesmo do sono. Só se a pessoa, sei lá, for muito sensível, sabe? Com a espiritualidade, mas mesmo assim, eu acho que ela vai mais sentir o que está acontecendo, ela vai sentir no corpo dela as mudanças, que ela não vai nem dormir, talvez, né? Então, e também tem aquela coisa, né? Se eu vou fazer uma presencial, a pessoa está comigo, ela está deitada ali e tal, a própria mente dela já está tranquila que não vai acontecer nada, né? Nenhum risco desse tipo. E aí, então, às vezes, ela até dorme, né? Mas risco que seria esse, o risco físico de você estar, sei lá, fazendo alguma atividade ali, se machucar, porque você deu uma desdobrada, mas o que eu faço hoje, inclusive, não tem, a pessoa pode estar trabalhando, pode estar do jeito que for, que não tem risco, entendeu? Se Pode ela falar. sentir a presença de alguém ou uma situação de obsessor ou que a provoque medo ou insegurança, se ela estiver sozinha, como que ela pede ajuda? Na hora da apometria ou no dia a dia, assim? Nessa sua consulta onde você, né, que é o orientador, não está presente, como que ela se socorre, digamos assim? Então, eu faço sempre um ancoramento para mim, para o espaço que eu estou trabalhando, para a pessoa e para o espaço que ela está. Então, nunca aconteceu. E também nunca ouvi nada desse tipo. Se a pessoa talvez, isso eu não sei, uma espiritualidade muito forte, uma mediunidade forte, de repente ela possa até ver, mas é o que eu sempre falo, assim, quem faz o trabalho, na verdade, não sou eu. Eu só estou doando a minha energia, né, o meu ectoplasma, o meu magnetismo, para a espiritualidade fazer o trabalho, porque eles não têm isso, né? Eles não têm esse magnetismo. Então, eu sou só o canal. Então, por esses e outros motivos que eu acho que não tem risco nem de se machucar, porque a espiritualidade ela é muito sábia. Ela não vai te desdobrar se você estiver dirigindo, entende? Então, e também como é um trabalho
de seres de luz, né, de espíritos bons, vamos dizer assim, eles vão preparar o ambiente e eles vão proteger a pessoa de obsessores, de coisas ruins, né? Então não acontece isso. Que mais? Alguém tem mais alguma dúvida? Se eu lembrar de alguma coisa. Quando que você pode fazer uma apometria coletiva aqui para esse grupo? Então, Pergunta. eu falei para a Priscila agora, antes de a gente entrar, se vocês quiserem, eu pego os nomes da nascimento de vocês e a hora que terminar, eu faço. Porque eu estava falando para ela, o meu é muito no mental. Então, para eu fazer aqui ao vivo, é meio que perder gravação, vamos dizer assim, porque vocês vão estar ali de olho fechado, deitada, e eu vou estar mais no mental aqui usando a mesa, entendeu? Mas eu posso... E você, por exemplo, você falou que você doa seu ectoplasma e tal. Você se desgasta, então, nesse processo? De certa forma? Então, assim, a minha sensibilidade, ela tá começando a aflorar agora. Eu nunca tive tanto, assim, nunca senti tanto as coisas. Mas o próprio ectoplasma, quando a pessoa, tipo assim, é um plano dela fazer esse trabalho, um plano de vida, vamos dizer assim. Eu já ouvi dizer que, na verdade, uma professora minha fala que quando ela fica muito tempo sem fazer o trabalho, ela começa a inchar, e é o ectoplasma. É ela começar a fazer, ela trabalhar de novo, que ela já desincha. E ela fala que isso aí é o ectoplasma. Então, na verdade, assim, quando ela tem uma sensibilidade muito forte, quando ela pega uma situação muito pesada assim para trabalhar, ela sente bastante. Eu já não sinto tanto, eu sinto assim mais durante alguma coisa, mas aí depois que eu fecho tudo, o trabalho, fecho o campo, eu já não estou sentindo mais nada. Eu não fico na ressonância. Dificilmente acontece de eu continuar com uma dor ou com alguma coisa ruim. Entendeu? E da coletiva eu posso fazer, eu tô falando, posso fazer para vocês hoje. A gente combina um horário, tipo 11 horas, 11h30 e tal. E aí eu faço para vocês receberem. Daí amanhã vocês... Aí tipo assim, ó, pode ser que tem gente que vai dormir já mesmo, que está próximo de dormir. Tem gente que vai sentir coisas no corpo, vai sentir emoções, vontade de Eu vou chorar, de trabalhar rir. cedão amanhã no centro cirúrgico, acho que eu não vou querer, não. Não, mas vai acordar totalmente revitalizada. Nada bem? Vai. Muito melhor do que normalmente. Porque é uma limpeza, né? Você fica mais leve, é mais gostoso mesmo. Pode falar, Pri. Alan, e sempre quando, muitas vezes, né, há esses trabalhos, né, energéticos e tudo mais, há pessoas que acabam soltando intestino nessas liberações, né? Já aconteceu com você? Ou você acha que Não, pode acontecer, por exemplo, com a Rose, que vai trabalhar amanhã de manhã, ou é uma coisa que, tipo, é mais tranquilo, assim, não tem... então, como eu te falei, eu acredito muito que a espiritualidade, ela é sábia, sabe? Minha mãe, por exemplo, ela passou uma vez que ela sentiu... Ela acordou no meio da noite, ela foi no banheiro algumas vezes, mas depois ela acordou bem, acordou limpa, assim, sabe? Não tinha nada ruim para outro dia. Então, eu acredito muito que podem ter essas liberações, depende de cada um. Tem gente que tem, que eu te falei, tem uma sensibilidade maior e tal, mas não vai acontecer no momento que a pessoa não tem que receber aquilo, sabe? É aquele negócio do soltar, sabe? Do deixar, do acreditar, no confiar. É uma coisa que tenho trabalhado muito isso. Então, eu sou bem tranquilo com relação a isso. Eu nunca tive problema, ninguém nunca falou, putz, passei mal no trabalho, sabe? Esse tipo de Mas é até coisa. bom que aconteça, né? Para soltar mesmo e liberar. Limpeza. Então, às vezes a pessoa precisa dessa limpeza, mas, meu, não vai acontecer na hora que não
que não pode Eu acontecer. não posso sair do centro cirúrgico. Pelo amor de Deus. Não, mas é tranquilo, ó. Eu passei mal, saí no meio. Graças a Deus, estava terminando a cirurgia e assim, depois eu acho que foi totalmente espiritual, gente, porque o doutor anda com uma carga pesada pra caramba. A minha PA estava normal, minha glicemia estava normal, correu o eletro estava normal, e eu tive a minha pressão, e eu afundei, literalmente eu apaguei. O doutor ficou preocupado, ainda bem que estava terminando a cirurgia. E assim, eu falo, gente, meu umbigo devia estar deste tamanho, aberto para todas as energias daquela sala. A menina que foi também, sei que ela está em depressão, eu falei assim, não tem explicação. E é óbvio que se eu falar isso, ninguém vai entender. Então, Mas querido, eu não posso passar por isso de novo. Mas você pegou ressonância de alguém ali. Nossa Senhora, eu acho que foi porque, gente, deu tudo normal. Falava, o que você teve? Eu falava, não sei. Não dá nem para falar, né? Senão vão achar que você é doido. E tudo. Exatamente. Como que eu ia explicar a situação? Né? E hospital, assim, né? Hospital é muita gente doente, muita coisa ruim ali. A energia, ela é pesada, né? Era uma pessoa com problema auditivo, né? Foi fazer um implante coclear, tal. Já é tenso o negócio. E e eu respirava, pedia, fazia meu Ho'oponopono, mas chegou uma hora que eu falei, gente, me segura porque eu vou cair. E eu desmaiei mesmo. Sério? Eu desmaiei, eu apaguei. E fez todas as coisas e eu não tive nada, né? Isso faz 2 semanas, então eu não posso passar mal de novo. Então, meu chefe se vocês quiserem sentir mais confortável, eu faço tipo no domingo à noite, no sábado, sei lá. Aí para mim é tranquilo, né? Mas nesse caso pegou ressonâncias, com certeza. Hoje eu aprendi a fazer, sempre que eu vou trabalhar, na verdade todo dia de manhã antes de dormir eu já faço um ancoramento para mim. Mas quando eu vou atender, por exemplo, mesmo que seja com hipnose, eu faço o ancoramento de novo, eu faço a proteção do ambiente, eu faço tudo ali, para tudo correr bem, sabe? Então, eu falo isso porque no seu caso, de repente, no hospital, seria legal você fazer algumas coisas desse tipo, se você acredita, né? Para você não trazer para casa ressonância de paciente, de coisas, Exatamente. sabe? Eu falo, gente, eu moro sozinha, por que eu tô sentindo isso, né? E olha, é muito Ho'oponopono aqui em casa, viu? Eu coloco... Eu não preciso de energia de ninguém, só minha, tá bom demais. Eu posso colocar no grupo depois o ancoramento que eu faço, é como se fosse uma oração. Ah, que ótimo. Posso colocar lá e explicar como é que é, para vocês fazerem, mas é simples, assim, na verdade, eu uso os pulsos, né, porque segundo, no caso, a apometria fala que esses pulsos são pulsos magnéticos, então eles geram um quantum de energia para criar aquilo que você está comandando ali. Então, por exemplo, eu estou me colocando dentro de uma pirâmide dourada de proteção, por exemplo. E aí eu mentalizo essa pirâmide sendo criada em volta de mim e dou os pulsos, criando em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, quanto você sentir que é o suficiente. Então, são essas proteções, além da oração que eu faço, eu ainda faço essas proteções para mim. E eu uso isso para mim, para o consultório. Se eu vou sair de moto, eu faço para moto, sabe? Se for o caso, se eu sentir, às vezes, né, de fazer, eu faço. Então, para mim é muito bom. E aí eu posso colocar no grupo, é bem simples, na verdade, de se fazer. E você vê, Pri, ó, na hipnose também, né? Vou estalar o dedo. Na apometria de centro, não sei se a Rose já viu, eles também usam pulso durante a apometria. Não, ver eu não vi. Eu só participava dos centros, mas dos trabalhos normais. Mas o meu irmão fez uma apometria, mas ele não me contou, porque ele falou que ele não podia contar o que tinha acontecido. Ele falou assim, teve a mesa, tudo, por isso que eu ia até te perguntar depois, né?
quando você abre a mesa, tem algumas coisas que não podem ser faladas. Ela falou, eu não posso te contar. Aí eu não sei se ela falou isso porque ela não queria me contar mesmo. Minha cunhada, no caso, né? Porque assim, eu fiz 2 sessões dessa do centro, não só para conhecer, mas para tratar algumas coisas. Isso antes de eu começar, antes de eu fazer o curso, né? E assim, as 2 vezes ninguém me falou nada que não poderia contar para ninguém. Talvez, de repente, em alguma situação específica, fala para não contar, mas para mim não me falaram nada. Foi bem tranquilo, assim, com relação a isso. Mas é diferente, porque o captador, né, que é o médium que capta a outra personalidade, entidade, enfim, ele às vezes chega a mudar a voz da pessoa, sabe? Fica uma voz diferente. Foi assim minha primeira experiência assim com esse tipo de coisa, e eu fiquei assim até meio, sabe, assustei, porque né, não imaginava que seria coisas assim. E inclusive foi aqui em Piracicaba, o centro, é que eles fecharam o centro por causa da pandemia. Não sei se depois, futuramente, eles vão reabrir em outro lugar, enfim. Mas era ali na Dom Pedro. E é para participar na Dom Pedro I. É o Girão? Não, o Girão atrás do Habib's, né? Na Dom Pedro I é o... É centro apométrico que falava, né? Fechou agora. Tipo uns 3 quarteirões para baixo da Independência ali, da avenida. Ficava ali. Uma casa ali. Não conheço. O nome da moça é Angélica e o marido dela é o Fran. E, então daí para participar era gratuito, né? Mas você tinha que assistir 3 evangelhos, né? Que tinha de domingo. Aí você dava o nome e eles colocavam na lista lá para fazer. E aí você podia fazer até 3 apometrias, né? Mas não é Então, kardecista, né? Porque o kardecista mesmo não aceita. então, não aceita exatamente. Mas eu até achei estranho, porque daí tinha até uma imagem lá, né, eu fui meio sem saber, né? Mas tipo assim, eles leem o evangelho normal, é a mesma coisa que na União, por exemplo, sabe? E daí a apometria é feita num dia diferente, e daí é tudo organizado para que seja feita. Mas, que nem no meu caso, na primeira que eu fiz, a pessoa começou as incorporações ali, teve uma hora que veio Preto Velho, e ela ficava, sabe? Nossa, ela mudou totalmente a voz, mudou o jeito de ficar ali, nossa, foi bem louco. E na verdade, eu comecei por aí, né? Eu descobri esse centro através essa Angélica, ela fez o curso de hipnose comigo, eu conheci ela através disso. E aí ela começou a comentar, achei interessante, e acho que era um momento de eu começar a voltar para a espiritualidade, né, que eu estava bem afastado. E aí foi o chamado, uma coisa veio chamando a outra, ligando para a Nada por outra. acaso, nada. Nada. Olha, tô chegando a essa conclusão, nada é por acaso, nada. Até eu tô falando aqui hoje, né? Bom, hein? Então. A like falei, falou. nossa. É verdade. Então, mas olha que interessante também, né? Eu tô aberto a tudo, a todas as possibilidades. Então, eu passei uma semana numa aldeia indígena, né? E lá eu passei por vários processos. E teve uma parte lá que veio a benzedeira deles. Tomei. Cara, então você tá assim, ó. Tá expandindo tudo o negócio. Dimensão tá lá na 7ª. Tô querendo voltar para lá logo. Mas, assim, o que foi interessante é que a benzedeira, ela falou com cada um, né? E ela veio conversar comigo e fazer o benzimento dela tal, e eu tava lá de boa. Aí ela começou a falar assim, parecia que ela me conhecia a vida inteira. Eu nunca vi aquela mulher na vida, sabe?
E aí ela falou assim, as coisas já estão começando a acontecer e não sei o que e tal. E você, é esse o seu caminho, agora você encontrou e bababá. Nossa, eu comecei a chorar ali já, né? Desabei ali a chorar. E daí hoje eu vejo as coisas acontecendo também, porque ó, eu fui para lá. Quando eu voltei, uma semana depois, o amigo meu me chamou para fazer entrevista na rádio lá, que ele tem o programa. Tipo, ele sabia que eu trabalhava com hipnose, ele já tinha o programa, já sabe, mas faltava aquele, sei lá, aquele empurrãozinho, aquele sei lá o quê. E ele do nada me ligou, falou: você tá afim de ir lá falar de hipnose, não sei o quê. Eu falei: tá, vamos, tal, não sei o quê. Aí agora, hoje eu tô falando aqui também, né? Então, e eu já vinha recebendo esse negócio. Tô. E a espiritualidade já vinha falando para fazer curso, que eu precisava aparecer mais e dar curso, não sei o quê. E eu sempre falava assim, mas como que eu vou dar curso, né? Tipo, dar curso do quê, né? E eu tô sempre querendo fazer mais e mais cursos. Daí teve um dia que o recado foi assim, não, você já tem o conhecimento suficiente para você começar a dar seus cursos. Não faça mais curso por enquanto. E é muito louco, porque no curso mesmo do Mário, de constelação, eu tava doido para fazer, tava muito, sabe? E foi mais ou menos na época da viagem para Aracaju. Aí eu falei assim, ó, vamos fazer o seguinte, então, eu vou fazer uma promoção, vocês me trazem os clientes para eu ter o dinheiro para fazer as duas coisas. E foi nada, e nada, e nada. Você não acredita. Um dia ou 2 dias depois que o Mário fechou, ele encerrou a inscrição lá do curso, começou a vir gente e veio dinheiro para ir para Aracaju. Gente. Incrível. Eu falei assim, por algum motivo não era para fazer o curso, né? Nossa, é muito doido. Eu começo a pirar quando eu começo a pensar e olhar as coisas. O negócio é absurdo. Mas também quando você olha a sua trajetória e do que você falou que, né, cavou o poço lá com suas mãozinhas, né? E onde você está hoje, olha só que belezinha, né? Você precisava chegar lá para up, né? Dar uma subida boa, né? E aí é legal quando olha para trás e fala, meu, onde eu tô agora, né? Tipo, eu jamais estaria aqui hoje. Lá atrás, eu ia trabalhar, saía do trabalho, ia direto pro bar. Ficava até 10, 11 horas da noite bebendo, depois ia para casa, dormia para ir trabalhar. Eu tava assim, sabe? Tava, né? E aí, quando comecei a ter consciência, eu falei, não, a primeira coisa é parar com esse negócio de ir pra bar. Aí eu parei. Aí você vê como que é o condicionamento, né? Tinha dia que eu saía, tipo, para ir para casa eu vou para esquerda, para ir pro bar eu vou para direita. Tinha dia que eu tava chegando na porta do bar e falava assim, o que eu tô fazendo aqui, cara? Sabe, você vai no automático, aí eu, tipo, passava reto e ia embora para casa. Então, eu me vi nessa situação, tipo, o que eu tô fazendo da minha vida? O que vai ser a minha vida, né? E aí foi quando eu comecei a mudar, né? E buscar autoconhecimento e tudo. E aí tudo começou a mudar. Muito, muito louco o autoconhecimento. Parabéns pela coragem de falar também, né? Porque as fraquezas a gente geralmente guarda, né? Parabéns, viu, por ter conseguido. Muito bom. Hoje eu já não tenho muito medo, vergonha, sei lá. Quem nunca, né? Porque, então, antes eu até tinha, hoje nem tenho tanto, porque às vezes o que eu tô falando pode ajudar uma outra pessoa que vai ouvir, né? Esses tempos aí eu até falei de abusos que eu sofri na infância, sabe? É uma coisa que eu já limpei. Então eu falo sem dor, sabe? Eu sei que foi um aprendizado, né? Então eu tenho vergonha até de falar, de estar aqui, assim, mas é é uma outra coisa que eu tô limpando, que eu tô tratando, sabe? Tanto que eu não fazia stories, não fazia nada. Tinha, puta, mó vergonha, sabe? E aí, num dos cursos que eu fiz de hipnoterapia, tinha algumas terapias coletivas ali, sabe? E foi quando vieram as questões do abuso. E aí eu tratei essas questões e aí, tipo, meu, já comecei a fazer
stories do meu jeito lá, tipo, ficou bom, dane-se, não ficou também, dane-se, né? É um negócio que tá ali 15 segundos, a pessoa vê e daqui, sei lá, meia hora ela nem lembra, né? Então, só que a gente fica naquela neura. E então é tudo coisa que a gente vem tratando, né? Que nem eu sempre falo que é tudo um processo de cura, né? Nada é assim, estalou o dedo e muda, sabe? Então é uma coisa que é bem, eu tô bem assim apaixonado por essa área. É por isso que essa E frase, nada é por acaso, está sendo tão dita ultimamente. é, Nossa, mas eu acho eu que é por tô vendo de provas sobre isso também, por esses dias, que falar para você, viu? ó, na semana passada você me falou da mentoria da Cíntia, né? Da mentoria daquela aula, né? Aí eu entrei, e aí um monte de coisa começou a vir já, sabe? Umas fichas começaram a cair, e é tipo assim, eu nem tava, nem, sabe, nem imaginava que ela tava dando aquela aula, e aí você foi, me chamou, e eu falei, nossa, será que eu vou entrar? Será que eu não vou entrar? Eu entrei, nossa, já caiu um monte de ficha também de outras coisas, sabe? Então é bem isso, né? Que o nada é por acaso. Mas é o que a Pri sempre fala também, né? A gente tem que estar aberto, né? Se você não está aberto para receber, nem que seja para ouvir, pelo menos, aí não adianta, né? A espiritualidade de tudo quanto é jeito tá enviando um monte de mensagem e tá até se fazendo sinal de fumaça e você fala, É, opa, deixa eu desviar. Chega uma então, hora, né? E é complicado, né? Porque que nem eu e o Alan, a gente estuda muito a mente, né? Então, não sei como foi para você, mas para mim, por exemplo, estudar um pouco mais da espiritualidade faz muita diferença. Mas só que ao mesmo tempo é um desafio, porque vem muitas questões mentais ainda para mim. Por exemplo, quando você começa a falar as coisas da apometria, eu também começo a trazer no campo mental. As minhas dúvidas, eu percebo quanto elas são mentais ainda, sabe? Então eu percebo que ainda tem alguma coisa aqui que com relação a tá, como que eu sei que a espiritualidade está falando comigo? Eu sei, tem os sinais, sabe? Mas ao mesmo tempo que nem você falou do corpo da sua professora, quando ela percebe que fica mais inchado. Eu fiquei já pensando, será que não é mental isso que ela tá, sabe? Ela não observa uhum. isso, o foco dela já não vai nisso, é o momento que ela dá mais foco no corpo, sabe? Eu já comecei a pensar nisso. Só que ao mesmo tempo eu já calei essa vozinha também, sabe? Para falar, não necessariamente é isso, entende? Então, Saber diferenciar, né, o sim, físico do espiritual ou do outro plano é complicado mesmo, né? É É. porque tá Nem tudo eu. interligado, né? Então é meio Então, ai, impossível, como eu que a acho. gente sai dessa bagaça? A Pri, que, Então, por mas no exemplo, estuda mais fundo, mental, ela vai focar no mental, que nem eu estudo mais é, espiritual. Então, às vezes, eu sinto falta de um mental ali. Então, tá tudo muito ligado, né? Uma coisa complementa a outra. uma Então, complementa a outra. E assim, hoje a espiritualidade, assim, ela é estudada como física quântica, mecânica quântica, né? Einstein já sabia disso, até Platão É, sabia. então, Hermes Trismegisto, ixi, ó, é, foi uma maneira de abafar o povo, né? e então, aí você começa a ver, a pensar, eu fiz um curso de HQI, é homeostase quântica informacional. Então, trabalha com a física quântica. São comandos quânticos, né? Então, eu vejo hoje que está tudo meio, sabe, a espiritualidade não é tudo, sabe, tipo, não é aquele negócio do outro mundo, sabe, doido, né? Quando você começa a estudar, se propor a pelo menos ouvir, né, o teu autoconhecimento, as coisas vão clareando, né? E até mesmo eu, a meu ver, né, as religiões, elas, tipo assim, elas foram necessárias para a gente começar, né? Só que hoje elas acabam muito te prendendo ali, né? Ela meio que não te deixa livre para outras possibilidades, né?
E eu falo isso até do espiritismo, não estou defendendo também o espiritismo, não. Eu também saí justamente por conta disso, porque eu não concordo mais com isso. E aí eu entendi que a gente já atingiu um degrauzinho a mais. Exatamente, Tudo exatamente. bem, obrigado. Subimos mais um degrau. Obrigado por todos os ensinamentos, mas agora eu vou... Passei de ano e aceito. Exatamente, é bem isso. Né? E então, para mim, hoje, Pri, eu já consegui até hoje na hora do almoço a lidar bem com isso, mas daí sempre vem uma coisa a mais e aí você começa a pensar para que você possa entender melhor, para você passar de ano de novo e para surgir uma outra coisa, e aí você ir crescendo, evoluindo, enfim, apesar de que para mim também não tem mais evoluído e menos, é tudo uma questão de conhecimento mesmo. Ninguém é mais do que ninguém, entendeu? É o tempo de cada um, né? Exatamente. E é uma coisa também que eu tive que aprender como terapeuta, que cada um tem o seu tempo para tudo. Então, às vezes eu vejo que uma pessoa ela está sofrendo, que ela precisa fazer, sei lá, uma constelação, ou uma hipnose, ou uma apometria, e só que assim, ela não acha que precisa, entendeu? E tá tudo certo, porque é o tempo dela, é o livre-arbítrio dela, e ela faz o que ela quer, né? Então, de repente, ela vai ter um dia que ela vai virar aquela primeira chave que vai despertar o interesse em conhecer alguma outra coisa para poder fazer o tratamento que ela precisa, né? Então, a gente tem que aprender a não querer ser herói, né? Não querer resolver tudo, principalmente na família, né? A gente, né, vira terapeuta, a gente quer que todo mundo, né, você começa até a ver as coisas assim, aquela ali tem muita crença com isso, não sei o quê. Mas às vezes não é o momento dela de perceber isso e querer mudar. E tá tudo certo também, entendeu? É bem isso E aí mesmo. entra mais um trabalho para a gente se fazer, né? Que é soltar o controle, porque não é fácil ver essas pessoas assim, você enxergando um pouco além e você não poder fazer nada, né? Aí entra mais uma coisa para a gente, entre aspas, aí evoluir, né? A gente percebe o quanto a gente mesmo ainda tá com as nossas crenças, né? Com os nossos processos. Só mudou o nível, mudou o tipo, mas elas existem ainda, né? Porque é complicado, né? Você ver a pessoa ali sofrendo na dor ali, você ter uma solução, né? Que a gente conhece como solução, Uma e ferramenta, a pessoa não querer. É bem duro, né? É o apego, né? Na verdade, a gente tem que soltar do apego que a gente tem. E para você ter uma ideia, eu tenho um tio, tinha, né? Um tio que ele estava perdido na bebida. E aí lá no começo eu, né, falei, não, vou te ajudar com hipnose, hipnoterapia, não sei o que e tal. Só que ele não estava afim, né? Daí eu falei, não, beleza, o dia que estiver afim, você me fala, tal. Aí teve um dia que ele me chamou, nós demos uma sessão de hipnoterapia, ele mudou bastante, mas depois ele começou a recair de novo, porque também não adianta a gente estar viver num ambiente né, que te proporciona o seu problema, se tratar e continuar naquele ambiente, né, você acaba tendo recaídas. E aí ele voltou a ter recaídas e aí ele nunca... Falei, se você quiser de novo, tal, mas vamos fazer um tratamento, não vamos fazer né? Ele falou, não, beleza, quando eu tiver afim eu falo, né? E aí aconteceu que ele não quis mais, né? E aí agora, mês passado, ele morreu. Não foi por causa da bebida, ele, sei lá, né? Ele teve um AVC, e aí foi internado, tudo, e no hospital ele teve outro e não resistiu. Mas ele estava muito fraco por causa das bebidas, porque ele não comia e tudo mais, né? Então, tipo assim, ó a vibe que eu entrei, né? Tipo, nossa, podia ter ajudado ele, não sei o quê, sabe? Só que assim, eu sofri
sei lá, no dia, 2, 3 dias depois. Hoje eu sinto muita falta dele, eu ainda sinto um pouco de culpa, para ser sincero, mas foi trabalhado, sabe? Se ele tivesse morrido, tipo, no ano passado, eu acho que eu não estaria tão preparado como eu tô hoje para encarar essa situação. Então, dói ver um familiar sofrendo por alguma coisa, seja o que for, seja a bebida, seja a depressão, seja o que for, dói. A gente pode ajudar? Pode, mas se a pessoa não quiser, cara, infelizmente a gente não pode fazer nada. A gente pode tentar conversar para ver se desperta nela a vontade de fazer um tratamento, de fazer alguma coisa, nem que não fosse comigo, por exemplo, entendeu? Mas a gente tem que trabalhar essa questão do apego que a gente tem. Mas às vezes é a fuga dela, né? É aquilo, eu falo, porque na minha família também. É, Minha mãe tem problema com o álcool, uma irmã minha também, e tem pressão alta, eu já falei um monte. Realmente a bebida acaba com os seus neurônios, né? Um AVC principalmente, e outras coisas, né, que ocorrem, seu corpo fica tóxico. Em suma, meu, o que que eu vou fazer? Os meus tios faleceram com problema de bebida também, a minha avó tinha problema com álcool, e aí a gente entra na constelação, é um círculo, é, né? Você começa e fala assim, enquanto um não puxar a linha, os outros vão continuar com aquele sistema, entendeu? E é, aí não dá, e eu falei, mas é assim, alguém quer se mexer? Eu falei, eu vou fazer a minha é, parte. Entendeu? E aí a gente não pode se culpar, que nem você fez a sua parte. Com o meu filho. exatamente. Agora, se o outro quer continuar naquela situação, eu vou ficar toda hora brigando com a minha irmã, toda hora brigando com a minha mãe. Não vai dar, cara. Ela está em São Paulo. Eu falei assim, meu, o que que eu aprendi? Dê amor. Dê Isso. amor e está tudo certo. Não, isso não é seu problema. Não puxa para si. Falei, tá bom, já entendi. Então, É bem, a gente tem que trabalhar bem essas coisas. Eu tenho uma tia que ela vivia falando assim, ah, faz o balão hipnótico, não sei o quê, porque ela é gordinha, quer emagrecer e tal. Faz o balão hipnótico, não sei o quê, ficava me enchendo o saco. Aí teve um dia ela falou, falei, tá, vamos, senta aqui, vamos fazer agora. Ela falou assim, agora? Eu falei, ué, você não quer tanto, vamos fazer agora. Aí ela falou assim, ah, não, hoje eu não... vamos fazer outro dia? Eu falei, tá bom, o dia que você quiser, aí você fala. Porque ela falava do balão, não sei onde que ela viu, e ela queria fazer porque queria fazer, mas aí eu sempre falei para ela, não, vamos fazer um dia, mas só que assim, vamos fazer um tratamento, não vamos instalar um balão aí, boa. Vamos ver qual que é a demanda que tem por trás de você estar comendo demais, né? De você não estar querendo se exercitar e tudo mais e tal. Aí ela ficou meio assim, sabe? Daí eu vi que eu, tipo, eu toquei na ferida ali nesse momento. E ela percebeu. Só que não é o tempo dela, né? Então, a gente tem que aprender a trabalhar esse tipo de coisa. E também tem assim, né? Quando você consegue trabalhar isso e você fica, você não sofre com o que está acontecendo com a pessoa, você também pode ser mal visto pelos outros por achar que você não se importa mais, né? Então é um negócio meio doido, assim. Às vezes eu falo, putz, povo dançando, eu não tô nem aí, né? Tipo, que meu tio morreu, por exemplo. Mas mal sabe o que eu já passei, já senti, o que eu passo, né? Mas esse daí é uma coisa que a gente também tem que trabalhar. Porque a partir do julgamento, momento... né? É o julgamento, entendeu? Enfim, o negócio é bem, bem doido. Estamos aqui para aprender, não é? É... Mas, cara, com esse monte de curso que você já fez e que você está preparado, a espiritualidade já sabe, viu? Vai É, dar aula. Vai dar aula, montar uma mentoria que nem a Pri, né? Que nem a Lai. Ai, então, na vai verdade, ajudando. essa mentoria acho que também veio para virar essa Nunca tinha ouvido falar nesse negócio quântico aí que tu falou. é a física quântica. A física Inclusive, quântica, mas esse outro curso aí que você fez, eu não sabia. então, é um curso brasileiro, vamos dizer assim, porque o cara que criou o curso, ele é brasileiro. E o curso, na verdade, ele deve ter tipo uns, sei lá, uns 15 anos só.
Então, ele é bem novo, sabe? Ele é bem novo. Mas eles fazem tudo... Pelo que eu percebi também, eu procurei um pouco de medicina germânica, que eu acho também que é sensacional. Já ouvi falar também. É sensacional. E nesse curso é meio que puxa um pouco da medicina germânica, porque você tem um problema no estômago. A medicina germânica vai falar que problema no estômago tem a ver com, sei lá, medo, raiva, alguma coisa assim. Esse HQI, por exemplo, ele fala que estômago é sistema digestivo. Sistema digestivo está ligado a questões de ou financeiras, ou primeiro provedor, que é pai e mãe, ou escola. Então, tem toda uma ligação com as doenças, esse curso que eu fiz. A E aí, medicina chinesa também um pouco assim. não, então, eu sou doido para conhecer a medicina germânica, porque acho que agrega muito, né? E no meu consentimento hoje, na minha forma de enxergar, as doenças físicas, elas são todas somatizações de problemas emocionais, de questões emocionais, né? Então, por isso que às vezes a pessoa, sei lá, de repente ela tem um câncer, ela faz a cirurgia, faz o tratamento, se livra do câncer, vamos dizer assim, mas depois de 2, 3 anos volta. Por quê? Porque aquele conflito emocional ainda não foi resolvido, né? E então, da hipnoterapia pode ajudar nisso, a apometria pode ajudar a resolver esses conflitos para que o problema não volte, né? É umas coisas muito... Nossa, eu fico vidrado quando eu começo a ver essas coisas, sabe? Eu também. Nossa, deixar aquele, que nem o Pelosi falou dos livros da Cristina Cairo, eu tenho os 3 e eu comi os livros, assim, né? É uma ânsia do saber, do querer saber, né? E eu também acredito tudo isso que você falou. Acho que a gente está aqui, o nosso corpo é reflexo das nossas emoções, do que a gente, das dores que a gente tem, dos perdões que a gente não se perdoa, né? Então, é tudo reflete no que a gente está O falando. perdão, eu falo que o perdão é pra gente, não é pro outro, né? Exatamente, exatamente. Independente do que for, o perdão é sempre pra gente. Mas, gente, acho que é isso. Se alguém quiser perguntar... Nossa, 9 horas já, ó. Olha o uau da Laika, lambendo a cara dela já. Tá. Cachorro na Adora apometria lamber, dá para gente. fazer para... Ela é viciada em lamber. Ela só lambe, ela só vem lamber a gente. Ela não Tá ela dando parece que tá beijo, magoada. deixa ela, Tatica. Como é o nome dela? Essa é a Cheddar. Cheddar. Porque tem outro? Vem cá, fala oi, vem. Tem mais Deve uma, ter... tem a Pitaia. Vem. A cheddar e o outro é mussarela. eu ia falar o catupiry. Aqui é a Pita. Olha, quase igual. Como é o nome? Pitaia. Elas são irmãs. Ah, Pita. Pitaia e Cheddar. Ah, pitaia e cheddar. Tem a gata, mas a gata deve estar para rua. Eu sou gateira. Não tenho gato, já tive. Que era o shoyu e a sushi. Ai, que legal. Essa daqui é meu xodó. Amo as duas, mas essa é meu xodózinho. Muito lindo, muito lindo. E a Cheddar é o xodó do meu marido. Isso aqui, ó. Já ouvi rosnando. Olha os dentinhos. Ela não gosta que pega ela no colo. Aí ela rosna, mas ela não morde. E dá para fazer apometria com animais, já que tocamos no assunto? Então, dá para fazer com animais, dá para fazer com o ambiente, né? Olha aqui uma cliente para você. Olha uma cliente. Os animais, cachorro, gato, eles escolhem um dono, né? E aí eles meio que funcionam como uma antena. Eles absorvem, né? Filtros, né? Muitas energias que eram para ser para a pessoa, eles absorvem para eles. O meu ex-marido, por exemplo, tem esteatose hepática com a doença da gata. Doença no fígado, gordura no fígado. Mesma coisa, a mesma doença que o Eduardo tem, né? Ainda, a gata tem também. Não tinha nada, chegou um bebezinho. Mas é assim. E talvez se não tivesse a gata, talvez ele tivesse pior, né?
Então, às vezes a pessoa me procura para fazer apometria para o cachorro, para o gato. Eu faço, mas é o que eu falo, o ideal é o dono também fazer. Porque o que está causando a doença no cachorro, por exemplo, é uma coisa que tá direcionada para o dono. Então, tem que limpar isso, para essa energia parar de ir na direção do dono, por exemplo, e o cachorro não entrar na frente, vamos dizer assim, e receber aquilo. Entendeu? Mas dá para fazer a limpeza para animais, para ambientes, para pessoas, né? E aí uma coisa que eu falo que assim, eu faço apometria para a pessoa, mas a pessoa ela tem que querer a apometria, porque às vezes a pessoa fala assim, não dá para fazer uma apometria pro meu irmão. Não, tipo, não posso, porque na verdade ele tem que querer, porque senão eu estou interferindo no livre-arbítrio da pessoa, né? Então, a não ser que seja uma criança pequena e a mãe e os pais, né, autorizem, ou uma pessoa que está de cama, enfim. Aí tudo bem fazer, mas caso contrário, a pessoa tem que me procurar, tem que, aí, né, tirar as dúvidas, enfim, e aí fazer o tratamento. É que nem na constelação, né? Você tem que ter autorização, né, para que mexa naquele campo dela, né? Exatamente. Até mesmo na Porque empresa. Você tem que fazer com os donos da empresa, né? Se for isso. fazer a empresa, Legal, os donos da empresa têm que estar presentes. Eles legal. não pode, tipo assim, eu sou daquela empresa, eu não posso fazer para a empresa, entendeu? No Mas caso se da você for o chefe apometria, do seu setor, aí você pode fazer no seu setor, por exemplo? Mas meu chefe e o dono da empresa tem que estar lá junto. Ah, por exemplo, assim, que nem no hospital, eu era da central de material ou do centro cirúrgico. Eu não posso pedir pelo meu setor, eu tenho que falar com a minha chefe. É melhor fazer sozinho. cuida de você, né? E, e aí, de repente, o ambiente pode começar a mudar, porque a sua energia está diferente ali. Você está emanando uma energia diferente, você pode começar a mudar também o setor, né? E o Alan, então, vai mandar para nós hoje, vai fazer para nós a apometria. Aí é só a gente enviar o nosso nome completo Isso, e a data de nascimento. e a data de nascimento. Em Aí que vocês horas? veem o horário, 11 horas, 11h30, menos o horário que vocês quiserem. E aí já tem que estar meio que dormindo? Então, como já é, né, tarde, eu digo assim, você pode já se preparar para dormir e deitar para dormir, porque Tá, pode ser que, como você já está ali, cansada, à noite, se preparando para dormir, pode ser que você já durma, né? tá. Que Então, horário vocês preferem? Já vê a hora que ele quer ficar acordado, né? Que horas você quer fazer? Tem que ver Programa. isso. Se ele quiser fazer antes, pode fazer. não, Gente, mas eu programo o horário que vocês vão receber, Ah, entendeu? tá. E quanto tempo que recebe, que fica Era isso que eu ia recebendo? falar. Uns 40 minutos, mais ou menos. Ah, tá. Beleza. Mais ou Bacana. menos uns 40 Então minutos. vai ser, acho que vai ser dormindo mesmo. Provavelmente 40 vocês vão minutos, dormir. né? E, bom, então daí vocês mandam no grupo e o nome e tal, e daí Olha, eu vou dar uma de sincerona aqui. Se fosse possível, não hoje. tudo Ou bem, no por mim tudo sábado bem. ou no domingo. Porque eu tô com medo de não conseguir acordar amanhã. Ou passar mal, ou ter dor de barriga. E sexta à noite, daria? Vocês que mandam, para mim Beleza, pode ser. beleza, beleza. Sexta Que à noite horário? fica bom lá também para você? Tá. Não sei, umas 10 horas, 10h30? Para mim Pode tudo ser. bem. Tudo bem? Pode ser? Sim, tá ótimo. Então sexta não, né? Amanhã já, né? Amanhã. Amanhã. Amanhã 10h30, então daí vocês quiser deitar, quiser ficar sentado, não tem problema. Nome completo? O que eu peço é nome completo da data de nascimento. O que eu peço, se vocês quiserem colocar o endereço também, eu já faço com a intenção de limpar o ambiente. Ah, tá Opa, legal. boa. Já aproveito o embalo, entendeu? O que eu Mas peço aí é vai que limpar eu durante... também, né? De qualquer forma.
mesmo. Não, sim, é para você e é uma limpeza na casa, assim, Que acaba fazendo na das casa. energias da casa, é. Tá. E você sente alguma E coisa, Alan? então, hoje em dia eu tenho sentido mais quando eu faço. No começo eu não sentia nada praticamente. Mas conforme você vai trabalhando com isso, você vai ficando com uma sensibilidade maior, né? A Lata aí, ela pode falar Não, vai isso. limpando, é. Quando eu comecei também com a mesa dos dragões, era tipo, eu chegava, aplicava e beleza, nem fazia, né, seguia os processinhos lá. Agora não, agora tem muita coisa assim que vem para mim, que eu sinto, que às vezes para falar para a pessoa, os É canais vão bem ficando intuitivo, né, também. bem mais limpos e também depende muito de como que eu estou, por exemplo. Momentos que, às vezes, eu até, dependendo de como eu tô, assim, eu não, nem atendo, porque sabe, eu sinto que não vai ser um atendimento de qualidade. Tipo assim, eu não vou conseguir me conectar do jeito que eu sei que eu posso, entendeu? Aí, tipo, às vezes você não vai fazer, você não vai contribuir, assim, que é como que nem assim, às vezes você tá estressado ou acontece alguma coisa que sua energia fica para baixo, é como se os canais, eles não ficassem mais tão limpos quanto eles podem estar, entende? Pelo menos comigo acontece muito isso. E, e é muito legal como que você desenvolve, assim, conforme a prática, sabe? Você percebe isso, fala, acho que hoje não vai rolar não em atender tal pessoa, assim, você meio que percebe, sabe? Às vezes a situação. É bem legal quando você começa a desenvolver esse lado, assim, sabe? Só que ao mesmo tempo, na minha percepção, tem que ter um equilíbrio, tem que ter um cuidado para a gente também não esquecer da nossa conexão com a Terra, né? Eu falo isso porque no começo, quando eu comecei, tinha muito isso, era tudo muito legal, tudo muita novidade, que você vai se conectando, você acaba esquecendo aqui, né? Que você tá aqui na Terra, você tá aqui no plano que é, entendeu? Então você não pode esquecer disso também. Tô falando isso pela minha experiência, né? Porque aconteceu comigo assim, às vezes eu só queria ficar lá, sabe? Dando aquela viajada, conectando, só querer saber disso e esquecer de tudo, não querer mais nada assim da vida mesmo, assim. E isso também é perigoso, assim, não é legal. Mas perigoso no sentido assim que a vida não vai fluir, né? Porque se você tá aqui, é aqui que você tem que É, agir, é aqui aqui que que você você tem que estar. tem que ter a conexão, porque isso faz parte de nós, é quem a gente é. Mas você não tá lá ainda, né? Você não tá lá no plano superior, não tá lá no céu, enfim, onde quer que seja. Você tá aqui, então é aqui que é para viver. Então tem isso aí também que eu acho legal de falar, porque já aconteceu comigo, né? Assim. E até às vezes em quando acontece, às vezes eu tô muito conectada, assim, que nem às vezes tem semana, se eu atendo muito, eu dou umas viajadas bonitas, assim, que aí eu tenho que fazer uma mesa para mim para ancorar na terra de novo, de tanto que eu fico avoada, sabe? Tipo, é como se eu fosse de outro planeta, literalmente. Parece que, sabe? É bem louco. Mas É, eu acho que é legal, eu gosto, assim. As Fazer com experiências de consciência. EQM, né, que é a experiência de quase morte, acontece bem isso. As pessoas não querem voltar para fisicalidade, falar assim, ah, mas lá estava tão bom, eu queria ficar lá, eu sinto que eu sou de lá, que a gente não é daqui, e eu não quero voltar. E com a ayahuasca acontece a mesma coisa. Meu irmão, quando fez a ayahuasca, ele falou assim, meu, não dá vontade de voltar, você quer ficar lá? Porque nós não pertencemos aqui, nós é, estamos aqui, nós pertencemos lá. E aí fica, é difícil mesmo, viu? É difícil. esse negócio do aterramento é importante mesmo. Essa professora, uma das que eu tive, ela teve uma época que ela estava mais lá do que cá. E aí eu estava conversando com ela, o namorado dela, e aí eles contaram, né, que teve um dia que ela começou a passar muito mal, e que ela falava para ele assim, não, não quero ficar aqui, eu quero ir para lá, e não sei o quê, lá é melhor, e bababá, bababá. E ele desesperado, né? Queria levar ela para o hospital e tudo, porque ela estava muito mal, acho que ela chegou a desmaiar, sabe? Então, então é importante o aterramento também, principalmente porque ele tem uma sensibilidade muito alta, né? Eu não, eu hoje eu sinto quando eu estou fazendo o trabalho, às vezes eu sinto, sei lá, um exemplo, uma dor nas costas durante, mas eu não estava com essa dor antes. E depois que eu termino, eu já não estou mais com a dor. Então é uma ressonância que eu peguei da frequência daquela pessoa. Então,
Hoje eu consigo sentir algumas coisas desse tipo. Eu sinto muito as coisas, é estranho, não sei explicar. Tipo assim, eu sei qual é o sentimento que aquela pessoa tá, mas eu não sinto o sentimento. Nossa, passando um caminhão aqui. Então, eu não sei pra você lá como que é, mas tem gente que sente, tipo assim, na tristeza, sente aquela dor no peito, sabe? Eu não sinto, mas eu sei que é tristeza. Então, é meio estranho até para conseguir explicar isso. Mas é uma coisa que eu nem sentia. É do jeito que você falou com os dragões. No começo, você segue o script ali, né? Que foi dado e aí você torce para que esteja funcionando, porque você não sente, né? Mas aí, com o tempo, você começa a sentir. E aí, nossa, aí fica muito mais legal o negócio. Essa aqui você gera até mais uma confiança maior no seu trabalho, né? Porque, tipo, hoje eu vou para o atendimento, assim, eu sempre confiei, só que a confiança é maior, porque você fala assim, eu tenho a prova viva de que eu tô conectada com essa galera e que tá funcionando, né? Antes não, antes você ia na confiança e torcendo mesmo, que era assim, porque eu acreditava nisso, tipo, eu descobri e acreditei, não sentia nada, mas eu falava, eu confio que eu sou só um canal e a galera tá fazendo o que tem que ser feito pro melhor, pro bem maior, então vou fazer minha parte. E aí, com o tempo, você vai avançando, assim, né? Você vai descobrindo, você vai sentindo, você vai... Tem coisa, assim, que às vezes eu falo, nossa, tipo assim, pra pessoa, sabe? Eu falo, gente, não sou eu que tô falando, tá? Estão mandando eu falar pra vocês, mas, tipo assim, porque é muito assim, sabe? É muito interessante, assim, de você É difícil perceber de que tem explicar, às dor, vezes. essas coisas eu não sinto. Muito difícil eu pegar alguma coisa assim ruim, assim, sabe? Muito difícil mesmo. Às vezes eu até vejo que às vezes minha energia ficou meio assim, daí eu já começo a prestar atenção se eu aterrei direito, sabe? Às vezes eu preciso aterrar de novo. Mas geralmente é mais tipo intuição, orientação, alguma palavra, alguma coisa assim de falar, sabe, para a pessoa. Uhum. E é isso, assim, mais de dor, de sentir fisicamente, assim, não. Então, hoje, com essa mesa, eu tenho sentido menos essas questões físicas, né? Eu não sei se é porque também eu faço sempre uma harmonização em mim antes, entendeu? Eu me preparo antes na mesa para fazer o trabalho. Então, às vezes eu sinto, sei lá, ânsia, eu já cheguei a sentir, entendeu? Algumas coisas assim. Mas hoje é mais um negócio mental. Eu sinto que a pessoa tem alguma coisa, sabe? Tem uma tristeza, ou sinto que de repente, será que ela sente dor normalmente no braço esquerdo, sabe? Umas coisas assim. Tipo, mas não que você tá sentindo a dor, mas que alguma coisa te diz, né, que é aquilo. Intuição. Tipo, e não que ninguém sussurrou, mas tipo, chega, a informação chega, simples assim. Como se o correio passasse, jogasse ali no correio, beleza, agora você abre e faz o que tem que fazer. Tipo, você não sabe, não viu o carteiro, você só sabe que a informação chegou, né? É bem isso mesmo. Bom, gente, acho que é obrigada, isso. viu? Por Eu você que ter vindo agradeço. aqui, pela coragem, né? Por trazer o seu conhecimento aqui para nós, que foi muito bom, muito importante para todo mundo. E eu fiz um bumerangue aqui para nós. E obrigada mais uma vez. Vocês ficaram com mais alguma dúvida, gente? Querem perguntar algo mais? Qualquer coisa também tem o grupo lá, tiver alguma dúvida. Eu sempre eu falo que as minhas dúvidas vêm tudo depois. Tipo, o Peloso deu a aula, tipo, no outro dia eu comecei a pensar, putz, será que é assim, assim? O Mário também, ele ensinou naquele dia, no outro dia eu fiquei falando, nossa, será? Aí vem a dúvida depois. Né? Tá processando. Processando ainda. Então, se surgir alguma dúvida, tem o grupo lá Bom, também, né? só. Se Aí a gente passasse vai se falando. batido seria problema, né? Mas se ressoou. É verdade. O nosso encerramento, então, é para a semana que vem, gente. Tá bom? Beleza. Segunda-feira? Segunda-feira. Vocês Estamos preferem adiando. segunda ou quinta? Estamos adiando essa bagaça. Virou sessão terapia, o que eu acho ótimo. Pode ser Priscila tá correndo esse encerramento por algum motivo. Velho.
Vai É tão saber se não gostoso. é ela, né? Olha o que a gente aprendeu. Eu não sabia dos dragões. Estou apaixonada por eles. Eu também Sabia não. pico de nada de apometria. Agora, então, quero sair fazendo curso já. Aham. A gente está aqui para aprender e, por algum motivo, a gente está adiando essa sabedoria. Isso que é gostoso, né? Ter essa troca. É. Então, é essa a intenção, é da gente, de fato, destravar e de trazer oportunidades de todo mundo apresentar o seu trabalho, de se apresentar, né? Para todo mundo também se conhecer e se envolver de alguma forma. A vida ela é feita de relacionamentos, né? Então, quem seria de nós sem o próximo ali, né? A gente que só cresce olhando para o próximo e o que a gente pode aprender com ele, né? Então, é isso. Foi com essa intenção mesmo, com esse objetivo que eu busquei trazer todas essas pessoas aqui maravilhosas para estar compartilhando conhecimento e para vocês estarem se unindo mesmo, tá? Então, sintam-se abraçados por mim. A E gente Valeu, gente. eu espero vocês, então, no Obrigada. nosso encerramento. Aí eu vou mandando mensagem para vocês na segunda ou na quinta-feira para a gente definir o melhor dia. Aí vocês também podem falar, fiquem à vontade. Aí, Pri, prefiro. Por quê? Eu estou pensando no quê, né? Em trazer uma proposta para vocês da gente brindar. Então, cada um traz uma bebida que gosta para a gente, sabe, brindar junto e conversar e happy tudo hour. mais. Fisicamente, por enquanto, né? Exato, entende? Por isso que eu estou A pensando Lara, na no primeiro dia, já segunda-feira. chegou com uma Porque taça eu vou de tomar no Ah, eu cu posso também. tomar vinho qualquer dia, eu não vejo nenhum problema. Se quiser fazer na segunda, nós faz. Se quiser fazer na terça, na quarta, na quinta. Eu não... Porque é uma taça, né? Não vou encher a cara, né? Então. Não, tá tudo certo. E daí? Ninguém tem nada a ver com isso. Então. Só que eu tô sem vinho, tá bem? Avise, por favor, com antecedência, porque daí eu preciso comprar uma garrafinha, né? A suco de eu uva, aviso. fala que é vinho. Eu aviso. Fazer um suco de uva tangue e falar que é vinho. Ninguém Então vai é saber. isso, pessoal. Ô, Pri, eu tenho uma garrafa aqui de espumante de uns 3 anos atrás, dá pra gente estourar. É que eu tenho medo de estourar, mas é uma ideia legal, né? Vai quebrar as coisas. A lâmpada, pá! Nossa, seria legal mesmo estourar. É espumante de cesta, sabe? De cesta Uhum. básica que você ganha de Natal. Sim, Faz sim. 2 ou 3 Aqueles de anos, eu acho. maçã. Não é de maçã esse, mas é tipo isso, tipo isso. Ah, é a delícia. Muito bom. Então é isso, pessoal. Vamos nos Legal. falando, então. Tá bom? Então tá, nome, Grande endereço e data de nascimento, né? Isso. Eu Tá mando bom. Pode ser no grupo já. Pode ser no Oi? grupo? Pode ser Pode, no grupo? pode, Tá, por mim beleza. não tem problema. Obrigadão, viu? Valeu, gente, eu que agradeço. Obrigada, Até Alan. mais. Boa noite, gente. Obrigada, gente. Bom final de semana, bom viu? final de Alan, semana. top, viu? Valeu, Top, valeu. parabéns. Já pode dar aula. Tchau. Obrigada, viu, gente? Ótimo final de semana. Tchau. Valeu.